Pode começar, conta até 10 na sua cabecinha e pode começar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão assistir esse material. Bem, meu nome é Fábio, sou do Sindicato dos Contabilistas no Estado de Goiás, conselheiro do CRCGO Goiás. Bem, vamos aqui tentar dar uns esclarecimentos sobre a declaração de incentivos, renúncias, benefícios e imunidades de natureza tributária, a DIRB, né, que terá o seu primeiro vencimento agora, dia 20 de julho. Bem, esta nova declaração ela foi instituída pela medida provisória 1227 de 2024, né? Onde lá no seu artigo 2º, ela fala que as pessoas jurídicas que usufruírem de benefício fiscal deverão informar a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio de declaração, agora a DIRB, né? Quais incentivos utilizam, o valor do crédito correspondente, ou seja, aquele valor que ela está deixando de recolher para a União, né? E também fala lá no seu parágrafo primeiro que esses benefícios serão informados. E agora nós já temos no anexo único da Instituição Normativa da Receita Federal número 2198 de 2024, lá no seu anexo único, nós temos os primeiros 16 benefícios que as empresas que os têm deverão informar na DIF. Eu falo primeiro 16 benefícios porque a Receita Federal fala que tem em média de 200 benefícios, né? E que esses são os primeiros apenas, deverão ser incluídos mais benefícios nessa obrigatoriedade, né? Então, vamos lá. Também na medida provisória 1227 de 2024, ela determina os requisitos, né, que se deverá usufruir desses benefícios. Então, eu só posso usufruir desses benefícios de natureza tributária condicionado a atender os seguintes requisitos. Primeiro, regularidade quanto à quitação de tributos e contribuições federais, CND, né? Também a empresa tem que ter, a pessoa jurídica tem que ter regularidade quanto à consulta prévia no CADIM, né? Também apresentar, está disposta de apresentação do certificado de regularidade do FGTS. Também, como requisito, nós temos a inexistência de combinações decorrentes de improbidade administrativa no órgão do Estado, conforme a Lei 8.429 de 92. Também, como requisitos, temos a inexistência de sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, disposto lá na Lei 9.605. Também, como requisito, inexistência de sanções decorrentes de atos contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, conforme a Lei 12.846 de 2013. Ainda como requisito, nós temos a adesão ao domicílio tributário eletrônico, conforme estabelecido pela Secretaria da Receita, Secretaria Especial da Receita Federal. E, por último, nós temos como requisito a regularidade cadastral, conforme estabelecido também pela Secretaria Especial da Receita Federal. Então, estes são os requisitos que você pode usufruir desses benefícios. Nós vamos ver lá na frente que, na hora que você informar a DIRB, né, o benefício que você tiver, por exemplo, você tem lá o benefício da desoneração da folha. Você informou. Transmitido, a Receita vai lhe dizer depois se, você tem o benefício da desoneração, porém você está sem o DTE. Sem o DTE, você está usufruindo de forma irregular o benefício por não estar atendendo todos os requisitos. Por aí. Então, seguindo, ainda a medida provisória lá, 1227 de 2024, ela traz, já determinou as penalidades, né? As penalidades, a pessoa jurídica deixar de entregar ou entregar em atraso a DIRB, estará sujeita às seguintes penalidades: calculada por mês ou fração,
Incidente sobre a receita bruta da pessoa jurídica apurada no período. Se eu estou mandando a DIB de março, então, ou melhor, se eu não enviei a DIB de março, né, nesse período de apuração, eu vou ter uma multa sobre a receita desse período. Então, para começar, 0,5% sobre o valor da receita bruta de até 1 milhão. Né? Multa pesada, porque 0,5 de 1 milhão dá 5 mil reais. E aí vai, 1% sobre a receita bruta de 1 milhão e 1 centavo a 10 milhões, né? 1,5% sobre a receita bruta acima de 10 milhões. Né? Observando que a penalidade será limitada a 30% do valor dos benefícios fiscais. E também será aplicada a multa de 3%, não inferior a R$ 500, reais, sobre o valor omitido, inexato ou incorreto, independentemente das penalidades acima. Aí nós vamos agora para a Instrução Normativa 2.198 de 2024. Né? Vamos tratar da obrigatoriedade. São obrigados a apresentar a DIRM mensalmente quem? As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas. Também os consórcios que realizam negócios jurídicos em nome próprio, inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício. Ainda sobre a obrigatoriedade, as informações relativas às sociedades em cota de participação, SCP, né, Sociedade em Cota de Participação, elas devem ser apresentadas pelo sócio ostensivo. Na DIB, a que tiver obrigado, na hipótese em que o sócio ostensivo também seja obrigado à apresentação. Ou na DIB própria da Sociedade em Cota de Participação. Ainda sobre a obrigatoriedade, nós temos que as informações relativas às sociedades em cota de participação devem ser apresentadas pelo sócio ostensivo. Né? Isso aí eu já falei. Né? Então, a DIB, a apresentação da DIB pelas pessoas jurídicas deve ser feita de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz. Né? Então, se eu tenho uma matriz de 3 filiais, eu tenho que mandar tudo pela matriz. Outra coisa, na ausência de fatos a serem informados no período de apuração, as pessoas jurídicas a que se refere esse artigo não deverão apresentar a dívida referente ao respectivo período. Ou seja, não vamos ter a declaração sem fato gerador. Né? No mês que não tiver informação de benefício, você não entrega. Por exemplo, janeiro, eu não tive receita, então eu não tenho uma desoneração da folha, por exemplo. Então, eu não preciso mandar a declaração negativa, não envia. Passa a enviar de fevereiro para frente, se tiver. Agora, ficam dispensados da DIRP. Né? Agora vamos ver quem está dispensado de apresentação da DIRP. Primeiro, as ME e APPs optantes pelo Simples Nacional. Claro que nós vamos ter uma exceção que vou passar à frente. Então, nós temos dispensada da DIRP as ME e APP optantes pelo Simples, salvo a exceção, os microempreendedores individuais, os MEIs, e a pessoas jurídicas e demais entidades em início de atividade, mas relativamente ao período compreendido entre o mês em que foram registradas seus atos constitutivos e o mês anterior àquele em que foi efetivado sua inscrição no CNPJ. Agora vamos voltar para as empresas do Simples. Né? A dispensa a que se refere às ME e APP optantes pelo Simples não se aplica àquelas MEs e APPs, né, sujeitos ao pagamento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, ou seja, que tem a desoneração da folha. É que nós temos lá no anexo 4 do Simples Nacional, por exemplo, né, construção civil. No caso da construção civil, está no Simples Nacional, no anexo 4, e optando, em vez de pagar a contribuição previdenciária sobre a folha, né, porque nós sabemos que a empresa do anexo 4,
embora esteja no Simples Nacional, a Previdência fica fora do Simples Nacional. Ficando fora do Simples Nacional, ela pode optar pelo regime normal, lá do artigo 22 da UI 212, né? Ou pelo artigo 7º lá da Lei 12.546, que é a opção pela desoneração da folha. Então, estando a empresa do Simples Nacional optando pela desoneração da folha, ela está obrigada a apresentar a DIRB, informando o benefício da desoneração da folha. Então, uma observação. No caso falado acima, né, eu vou informar a DIRB em relação aos meses em que houver valores de CPRB a declarar. Que, vamos dizer que eu estou no Simples Nacional, estou no anexo 4, construção, e estou no anexo 1, comércio de material de construção. Então, no mês que eu tiver receita só do anexo 1, não tiver do anexo 4, com a CPRB, então eu não vou informar a DIRB nesse caso. A dispensa, no que diz respeito ao Simples Nacional, né, então, ela não se aplica às pessoas jurídicas excluídas do Simples Nacional relativamente à DIP de períodos posteriores à exclusão. Ou seja, eu estou no Simples Nacional até março, né? Então, eu fui excluído a partir de abril. Então, a partir de abril, eu tenho que apresentar, mesmo já estou fora do Simples, tenho que apresentar a DIP. Outra observação, né? No caso da MEAPP, optante pelo Simples Nacional, lá no anexo 4, por exemplo, construção de obra, né? Não deve ser informado na DIRB os valores apurados na forma do Simples. É o que eu falei. Só vou colocar na DIRB o benefício da CPRB, da desoneração da folha. Nada de informação dos outros valores do Simples Nacional na DIRB. O enquadramento da pessoa jurídica no Simples Nacional não dispensa a apresentação da DIRB referente aos períodos anteriores à sua inclusão no regime. Ou seja, vamos dizer que a DIRB esteja vigorando e em dezembro eu entrei em janeiro eu entrei na DIRB, eu entrei no regime lucro presumido, em janeiro. Mas em dezembro já existia a DIRB. Então, a parte que eu era do Simples, em dezembro, eu continuo obrigado a entregar. Não é porque eu saí do Simples que eu fico dispensado do passado, não. Eu entrei no presumido em janeiro, mas em dezembro eu estava na DIRB. Então, esse período de dezembro para trás eu não estou dispensado, tenho que entregar a DIRB. Forma de apresentação da DIRB. A DIRB deverá ser elaborada mediante a utilização de formulários próprios lá no ECAC. Né? Lá na frente eu vou mostrar como é que você vai acessar a DIRB lá no ECAC. Então, a DIRB é através do ECAC, a DIRB tem que ter um certificado digital válido. É só mediante certificado digital válido que você vai acessar, porque é pelo ECAC. E isso aplica-se, inclusive, aos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial. Né? Então, aqui nessa tela, nós temos a tela principal, a inicial do ECAC, e você vai clicar lá em Registros e Regimes Especiais, onde a seta indica aqui. Clicou em Registros e Regimes Especiais, nós vamos para a próxima tela. Na próxima tela, você vai clicar em Declarar incentivos, renúncia, benefícios e imunidades. Clicou nessa tela, vamos lá para... aí você vai clicar em Nova Declaração. Lá em Nova Declaração, nós vamos estar já no Sistema de Benefícios Fiscais, SISEM. Lá ele fala, dá umas observações, né? E, em seguida, você vai preencher o período de apuração. Período de apuração, vamos dizer, janeiro de 2024. Depois vamos caminhar para preencher a DIRB, né? Aí vai aparecer o nome da empresa lá. Em seguida, nós vamos ter a lista dos 16 benefícios, né? E você vai clicar lá e incluir a fruição de qual benefício você tem. Vamos botar aqui como exemplo, primeiro exemplo aqui, desoneração da folha, né? O que é que nós vamos ter lá, exigindo lá?
o tributo qual é o tributo no caso de exoneração da folha? Contribuição previdenciária. O valor que você vai colocar é o valor que você deixou de recolher. Por exemplo, se eu ia recolher pela sistema tradicional calculado sobre a folha lá, 20% sobre a folha 10 mil, 20% dá 2 mil. E eu calculei pela receita, 4,5% da receita, deu 800. Então, eu ia pagar 2 mil pela folha, pela receita bruta, eu estou pagando 800. Então, o que eu vou informar aqui da contribuição previdenciária? O valor, 1.200. 2 mil eu ia pagar, paguei 800. Tive o benefício de 1.200. O que eu estou tendo de benefício, que a Receita está tendo de renúncia, é o que eu vou colocar, 1.200. Né? Então, nós temos outro exemplo de benefício, o PES. Né? O PES, nós temos a redução zero da alíquota do imposto de renda, contribuição social, sobre o lucro livre, PIS e COFINS. Né? Então, para as atividades, para os serviços, conforme a lei do PES. Né? Então, nós temos aqui, eu vou colocar COFINS, o valor que eu deixei de recolher. Contribuição social sobre o lucro líquido, o valor que eu deixei de recolher. Imposto de renda pessoa jurídica, também. PIS, PASEP, também. Nós temos como benefício produtos agropecuários gerais. Outro benefício listado lá no anexo único da Gestão Normativa 2198/2024. Então, produtos agropecuários gerais, né? Questão de crédito presumido do PIS, da COFINS. Né? Então, quais os tributos que eu vou informar? COFINS e PIS, o valor que eu estou tendo de benefício. Né? Aqui vai gerar algumas dúvidas, porque essa lei que trata desse produtos agropecuários gerais, se não me engano é o artigo 8º, né? Então tem muita, aqui no caso me parece que é para a indústria, então tem pessoas que usufruem dessa mesma lei de benefício de PIS e COFINS, mas não se trata desse artigo 8º. Então tem que analisar lá no anexo único da 2198, se realmente a sua empresa se enquadra nesse tipo de benefício. Nós temos o benefício laranja, né? Também trata-se de crédito presumido, PIS e COFINS. Então, tem que observar bem a lei, que é a Lei 12.794, né, de 2013, lá no artigo 15. Então, você vai informar o COFINS e o PIS/PASEP, também que deixou de recolher. Concluída essa informação, você vai clicar lá em próximo e vai aparecer a declaração. A declaração é mais ou menos isso aqui. A declaração ela vai vir com o nome, o CNPJ, o nome da empresa, o número da declaração, a data da transmissão, o resultado processado, o assunto DIB, os dispositivos normativos, que é, como eu falei no início, a medida provisória 1227, e a edição normativa 2198 também citada. Em seguida, nós vamos ter o resultado do cruzamento de informações da Receita, que emite o seguinte relatório. Então, ela recebeu a sua informação da DIB, a empresa X está informando que tem o benefício Y, né? E a Receita vai fazer um cruzamento com os requisitos que dão direito à empresa ter esse benefício. Então, ela fez a consulta lá, aí ela fala: após verificações realizadas quanto ao cumprimento de requisitos normativos exigidos para a fruição de incentivos, renúncias e benefícios de natureza tributária, constatou-se que, por exemplo, CADIM, o contribuinte possui débitos registrados no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do setor público federal. Tal fato acarreta a proibição de recebimento de benefícios fiscais, conforme a Lei 10.525, de 2002. A situação deve ser regularizada e mantida regular para manutenção de fruição. Também, nesse relatório, você pode ter lá CND. O contribuinte apresenta irregularidade fiscal relativa a impostos e contribuições
administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, e inscrições em dívida ativa da União, junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tal fato acarreta a proibição de recebimento de benefícios fiscais, né, conforme a Lei Federal 9.069. A situação deve ser regularizada e mantida regular para a manutenção da fruição do benefício. Aí vem o que vai acontecer mais, né? DTE. O contribuinte não é optante pelo domicílio tributário eletrônico. Tal fato acarreta a proibição de recebimento de benefícios fiscais. Estamos lá na medida provisória 1.227 de 2024. A situação deve ser regularizada e mantida regular para a manutenção da fruição. Aí vem, no final, a fruição indevida de benefícios fiscais sujeita a contribuída ao lançamento dos tributos não declarados e demais penalidades previstas na legislação. Então, pessoal, mais uma declaração aí, que o fisco vai vir, né, com aquela mãozinha de leão. Então, do prazo de apresentação, a DIB deve ser apresentada até o 20º dia do segundo mês subsequente ao período de apuração, né? E, inclusive, isso também vale para os casos de extinção, incorporação, fusão, cisão, total ou parcial, como já havia falado. E vem a questão, né? A DIB tem eficácia de exigência a partir de janeiro, né? Então, a DIB será obrigatória em relação aos benefícios fiscais usufruídos a partir de janeiro de 2024. Então, prazo de apresentação. A DIB deverá ser apresentada até o 20º dia do segundo mês subsequente ao do período de apuração, como já falei. Em seguida, nós vamos ter o caso da observação, né? Para os períodos de apuração, janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2024, a DIB deve ser entregue até 20 de julho de 2024. Então, nós estamos em julho, né? A DIB manda você retroagir de janeiro para cá, tem que entregar desde janeiro. Então, para o período de apuração, janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2024, a DIB deve ser entregue até 20 de julho de 2024. Aqui nós temos os períodos de apuração e o prazo de envio, né? Julho, nós vamos entregar de janeiro a maio. Junho, nós vamos entregar em agosto, 20 de agosto. Julho, 20 de setembro. Agosto, 18 de outubro. Setembro, 20 de novembro. Outubro, 20 de dezembro. Novembro, 20 de janeiro. Dezembro, 20 de fevereiro. Do conteúdo da declaração, né? Então, a DIB conterá informações relativas aos valores do crédito tributário referente a impostos e contribuições que deixem de ser declarados, em razão de concessão dos incentivos, renúncias, benefícios e imunidades de natureza tributária, usufruídos pela pessoa jurídica constantes do anexo único. Então, como eu falei, citando novamente o exemplo da desoneração da folha. Se eu ia pagar, utilizando o cálculo pela folha de pagamento lá, os 20%, e deu 2.000, eu utilizei pela receita bruta lá o benefício da contribuição previdenciária sobre a receita bruta e paguei só 800, então 2.000 menos 800 que eu recolhi, eu deixei de pagar 1.200. Esse é o valor do crédito tributário que eu tenho que informar lá na DIF, no caso o tributo lá vai ser contribuição previdenciária, 1.200. Aí vem, as informações relativas aos benefícios referentes ao imposto de renda à pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido deverão ser apresentadas de duas formas. Primeiro, no caso de apuração trimestral,
vou apresentar na declaração referente ao mês de encerramento do período de apuração. Então, eu tenho lá janeiro, fevereiro e março. O período de apuração, o final do período de apuração, março. Então, eu vou apresentar a DIRP até 20 de maio, porque eu tenho março, segundo mês subsequente, abril, maio, né? Então, 20 de março, de maio. No caso do período de apuração anual, eu vou apresentar a DIRP na declaração referente ao mês de dezembro. Né? Final do ano, dezembro, eu vou apresentar até 20 de fevereiro, período de dezembro. Penalidades eu já falei, né? Tem a particularidade da penalidade é que, para aplicação de multas prevista no artigo 7 da IN 2198, aqui ficou errado, né? Então, é 2198 a instituição normativa. Será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da DIRP. Ou seja, dia 20, que é a entrega, então o termo inicial começará dia 21. E como termo final, a data da efetiva entrega. Então, se eu for entregar ela 2 meses depois, dia 10, então é dia 10 que é o termo final. No caso de não apresentação, a data de lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento. As multas tratadas acima serão exigidas mediante lançamento de ofício. Né? Aí tem outra observação. No caso de divergência do valor informado na DIRP, em razão de diferenças de metodologia de cálculo adotada pelo contribuinte, não será aplicada a multa de 3%, não inferior a R$ 500 citada, né? Que é aquela questão da diferença. Das penalidades ainda, né? Os valores informados na DIRP serão objeto de procedimento de auditoria interna, né? Como já vimos. Aí vem agora da declaração de retificação, da retificação da declaração, quer dizer, a alteração de informações prestada por meio da DIRP deverá ser efetuada mediante a apresentação de DIRP retificadora, elaborado com observância ao disposto na Instituição Normativa 2198, de 2024. Então, a DIRP retificadora tem a mesma natureza de declaração originariamente apresentada e deverá informar os novos benefícios usufruídos, aumentar ou reduzir os valores já declarados, ou efetuar qualquer alteração das informações anteriormente prestadas. Também, ainda no que diz respeito à retificação, né, o direito de o contribuinte retificar a DIRP extingue-se em 5 anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte ao que se refere à declaração. Então, se a declaração é de setembro de 2024, eu vou contar 5 anos a partir, né, do primeiro dia de 2025. Então, 25, 26, 27, 28, 29, né? Até 29, passou de 29, você já vai extinguir já o direito de você fazer a retificação. Aí vem, em caso de DIRP retificadora que altere valores já informados em outras declarações ou demonstrativos, estes também deverão ser retificados, né? Aí vem sistema próprio. Então, por exemplo, no caso aqui do sindicato, nós temos um software, né? Então, no caso do software, as empresas com software, o que a Receita fala? Será disponibilizado serviço para que os desenvolvedores de software possam elaborar soluções integradas com os sistemas informatizados da Receita Federal, a fim de permitir a transmissão via web service, né, de arquivos gerados pelo sistema próprio do sujeito passivo. Aí, babá. Aqui agora eu vou nomear e apresentar rapidinho esses 16 benefícios. Primeiro, nós temos o PES, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, aquele benefício lá do pessoal de eventos, hotel, restaurante, pousadas, né, que ficaram, balneários que ficaram fechados sem receita no período da pandemia, né? Então, aí eles vão ter redução zero de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. Nós temos o segundo
Benefício para as empresas que têm o RECAP, é o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras. Terceiro, nós temos o REID, que é o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura. Aqui nós temos a síntese do benefício, a legislação e quais tributos ele interfere, né? No caso aqui, o REID, PIS, PASEP, PIS, PASEP, importação, COFINS, importação. Reporto é o regime tributário para incentivos à modernização e ampliação da estrutura portuária. Então, ele vai tratar do benefício do imposto de importação, IPI, importação, PIS, PASEP, COFINS, PIS, PASEP, importação, COFINS, importação. O próximo benefício, o quinto, óleo bunker. Não sabia nem o que era isso, mas aprendi. Né? Suspensão de contribuição para o PIS, PASEP e contribuição incidentes sobre a receita bruta de venda no mercado interno ou da importação de óleo combustível do tipo bunker, destinado à navegação de cabotagem e de apoio portuário e marítimo. Sexto, produtos farmacêuticos. Aqui vem muita gente com dúvida, né? Produtos farmacêuticos. A farmácia tem produtos monofásicos. Eu vou ter que entregar a DIRB agora? Bem, com relação a esse produto mencionado aqui, né, que trata lá a Lei 47 de 2000, não estamos tratando de produto monofásico. Também está contemplado lá no Decreto 3.803 de 2001 e na Bíblia do PIS e COFINS, que é a IN 2121 de 2022. Então, o que trata aqui esse benefício? São os créditos presumidos de contribuição para o PIS e COFINS para as pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação de produtos farmacêuticos classificados nas posições. Aí, aqui lista as posições lá da NCM, né? Então, não é o caso ainda do monofásico. Sétimo, desoneração da folha de pagamentos. Esse aqui, nós contadores estamos mais familiarizados e que mais convivemos, né? Esse aqui e o PS. Então, não precisa falar sobre desoneração da folha. O oitavo, da PIS, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. O nono, carne bovina, ovina e caprina, exportação. Nós podemos ter um caso, nós estamos um estado que tem muita exportação, né? Então, aqui vai tratar de créditos presumidos de contribuição para o PIS e COFINS, calculados sobre o valor de animais vivos, das espécies bovina, ovina e caprina, adquiridos ou recebidos de pessoa física, de cooperativa e de cooperado, pessoa física ou pessoa jurídica, que exerça atividade agropecuária ou de cooperativa de produtos agropecuários, residentes ou domiciliados no país, utilizados como insumo na fabricação de mercadoria classificado nos códigos, aí tem os códigos aqui, né? A lei a 12.058, né? 2009, também nós temos lá na Bíblia do PIS e COFINS, que é a IN da Receita Federal 2121, de 2022, lá nos artigos 577 a 579. O 10º benefício também trata de carne bovina, ovina e caprina, aqui industrialização. Né? Também a questão de crédito presumido de contribuição para o PIS e COFINS. Também lá na Lei 12.058 e na IN 2121. O 11º trata-se de café não torrado, também na questão de crédito presumido de PIS e COFINS. 12º, café torrado e seus extratos. Aí nós vamos ter crédito presumido também de PIS e COFINS, na Lei 12.599 de 2012. 13º, também pode acontecer com Goiás muito, né? Questão de laranja. Crédito presumido de contribuição para o PIS e COFINS, calculado mediante aplicação do percentual de 0,4125% e 1,9%, respectivamente, sobre o valor da aquisição de laranjas adquiridas de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no país, utilizado na industrialização de sucos de laranja destinada à exportação ou à venda à empresa comercial exportadora, com fim específico de exportação, por pessoas jurídicas,
sujeita ao regime de apuração não cumulativa de contribuições, né? PIS e COFINS aí, mais uma vez. 14º, também, benefício de PIS e COFINS, que é a soja, né? Crédito presumido de contribuição para o PIS e COFINS também. 15º, carne suína e avícola, né? Aqui, questão do frango também, do porco, né? Crédito presumido de contribuição para o PIS e COFINS. 16º, produtos agropecuários gerais. Esse aqui gera muita dúvida, porque essa lei, a 10.925 de 2004, também ela tem muitos benefícios do PIS e COFINS. No caso aqui, nós vamos ter crédito presumido de contribuição para o PIS e COFINS sobre o valor dos produtos agropecuários utilizados como insumos, né? Aí vai, então, tem que ter esse cuidado de ler bem o detalhe aqui, a discriminação do benefício, o artigo da lei, para não confundir e ver se realmente a empresa usufrui desse benefício específico nesses artigos. Então, esse aqui é o 16º, último, né? Seguindo, vem aqui a pergunta. Vamos ter algumas perguntas agora, né? Perguntas e respostas. Quem está obrigado a dir? As empresas que possuem um dos benefícios fiscais listados no anexo único da INRFB 2198, de 2024. Né? As empresas que possuem os benefícios listados no anexo único e as empresas que poderão ter esses benefícios listados, porque virão mais benefícios. Segunda pergunta. Empresas sem movimento têm que enviar? Como já falamos anteriormente, não. Só deve enviar nos meses em que tiver usufruído de um dos 16 benefícios listados no anexo único da IEN. Que a IEN, novamente, está colocada errada. É 2.198, aqui está 1.298, falha nossa. Né? Então, vamos citar um exemplo aqui. Uma empresa do Simples Nacional com atividade de comércio e condição de imóvel, né? Anexo 4. Se em determinado mês só faria receita do anexo 1, mesmo sendo optante da CPRB, nesse mês não precisará entregar a dívida. Então, ela teve receita de comércio 60 mil, no anexo 4, zero. Então, zero, não tem benefício nenhum da desoneração, não vai informar na dívida nesse período de apuração. Terceiro, quais valores deve informar na DIRB? Resposta. É o valor que a empresa deixou de pagar em impostos ou contribuições por ter usufruído de um dos benefícios listados no anexo único da INRFB 2198 de 2024. Entidades imunes e isentas estão obrigadas a apresentar a DIRB? Resposta. Apenas se e somente se fizer jus a algum dos benefícios listados no anexo único da INRFB 2198. Aqui novamente está errado, que vergonha. Então, é 2198. Então, no momento, eu acho que ainda não temos lá nenhum benefício que alcance imunes e isentos, mas poderão vir. Empresa que não teve no trimestre imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, tem que entregar a dívida zerada? Não. Né? Conforme nós temos lá no parágrafo 3º do artigo 2º da IN 298 de 2024, lá fala, na ausência de fatos a serem informados no período de apuração, as pessoas jurídicas a que se refere este artigo, ou seja, que estão obrigadas a dívida, não deverão apresentá-la, relativa ao respectivo período. Artigo 6º. O valor informado do PIS e COFINS, do PES, será o valor líquido, ou seja, débito menos créditos, valor que deixou de ser recolhido, ou devemos informar apenas os débitos? Bem, você deve informar o valor que deixou de ser recolhido, ou seja, os débitos que deveriam ser recolhidos e deixou de ser recolhido, com os demais benefícios. Qual valor devemos declarar no que diz respeito à desoneração da folha? Bem, aqui eu fiz bem detalhado, vamos lá. Deverá informar o valor que deixou de pagar em razão da concessão do benefício.
Vamos aqui para o exemplo. Remuneração de empregados e contribuição individual, a folha. A folha da empresa aqui deu 25 mil. Né? Então, pelo sistema tradicional lá, obedecendo lá o critério do artigo 22 da Lei 8.212, né, nós vamos pagar 20%, né, sobre a folha de salário do empregado e 20% sobre o contribuinte individual. Né? Então, se a folha deu 25 mil, eu vou pagar o quê? Pessoal, aqui tem um errozinho grave. Né? Na realidade, a remuneração é 30 mil. Esquece esse 25 aqui, é 30 mil a folha. Então, folha 30 mil vezes 20% deu o quê? 6 mil reais. Né? Aí ele não quer pagar pela folha porque ele viu que, como empresa de construção civil, ele está amparado a ter o benefício da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, conforme está lá no artigo 7º da Lei 12.546 de 2011, né? Então, construção civil, eu posso optar pela desoneração da folha. Então, meu faturamento foi R$ 111.111,10. Se eu multiplicar lá pela alíquota da CPRB 4,5%, né, eu vou pagar 5 mil. Então, eu vou optar, que essa opção da desoneração da folha tem que ser feita no início do ano. Então, vamos dizer que eu estou aqui em janeiro, então eu vou optar pela desoneração. Em vez de pagar 6 mil, eu vou pagar 5. Quanto eu estou deixando de pagar? R$ 1.000. Então, esse R$ 1.000 é que eu vou lá na DIB, está lá o tributo, contribuição previdenciária. Eu vou colocar lá R$ 1.000. Oitavo, a empresa não teve faturamento em janeiro, mas teve em fevereiro e março. Com relação a PIS e COFINS, deve entregar a DIB somente em fevereiro e março? E com relação a imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, trimestral? Resposta. Para a primeira, sim. Com relação ao que diz respeito a PIS e COFINS, eu só tive fevereiro e março, eu vou entregar fevereiro e março. Com relação à contribuição, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, deverá formar a DIB em março, uma vez que janeiro não teve, fevereiro teve, março teve, está tratando de tributação trimestral, então o último mês do trimestre, março. Então eu vou entregar em março, que vai vencer lá dia 20 de maio. Conforme nós temos lá disposto no parágrafo único do artigo 6º, que fala lá? As informações relativas aos benefícios referentes a imposto de renda e contribuição social deverão ser apresentadas. No caso de ser trimestral, na declaração ao mês de encerramento do período. No caso de período anual, na declaração de dezembro, como já falamos anteriormente. Nona pergunta. Empresa ou associação inativa, desde sua criação, é obrigada a informar a DIB? Não. Não temos declaração sem movimento. Apenas as pessoas jurídicas ativas e que estejam utilizando o benefício ficam relacionados, benefícios fiscais relacionados na INRFB, lá no seu anexo único, que são obrigadas a informar a DIB. Pergunta número 10. Quem deve informar, quem deve enviar as informações e a empresa habilitada vou repetir a pergunta. Quem deve informar as informações? É a empresa habilitada, né, ou fornecedor que emite nota com suspensão. Aqui nós estamos tratando do benefício lá da rede. Né? Quem deve enviar as informações? É a empresa habilitada ou coabilitada, ou o fornecedor que emite a nota com suspensão? Resposta. A DIB deve ser declarada exclusivamente pelos contribuintes que cumprem os critérios da lei para entrar nos regimes especiais e que utilizam os benefícios fiscais. Por exemplo, se a lei oferece um regime especial a quem investe na infraestrutura, né, é o caso da rede, é o habilitado ou coabilitado ao rede quem deve declarar, e não os seus fornecedores.
11ª pergunta. Quais benefícios precisam ser declarados? Os benefícios constantes do anexo único da Instrução Normativa RFB 2.198 de 2024. 12ª pergunta. Entreguei a dívida em atraso. Como faço para pagar a multa? A multa por atraso na entrega da dívida ela será exigida mediante lançamento de ofício. Isso quer dizer que a empresa receberá uma cobrança. 13º, bem, lembrando, gente, dia 20 é o prazo para entrega, não vamos ter que pagar essa multa. 13ª pergunta. Se a empresa tiver o benefício e não tiver mais a CND, quando ela perderá o benefício? Nós vimos lá que na medida provisória lá, 1227, que tem os requisitos para você usufruir desses benefícios. Um entre deles é que ela esteja regular, né? Mas aqui, no caso, ela não tiver mais a CND, certidão negativa de débito. O que vai acontecer? Ela perde benefício? Quando? A partir de quando? A resposta. A partir do momento em que ela deixar de possuir a certidão negativa de débitos. 14ª pergunta. O valor das devoluções das vendas com benefício deve ser descontado do valor do benefício? A pergunta aqui é profunda. Isso depende do tipo de benefício. Se o benefício for calculado sobre a receita líquida, a devolução deve ser descontada. Se a devolução acontecer em período para o qual não houve venda, o desconto deve acontecer no período seguinte. Vamos, por exemplo, aqui. A empresa vendeu 100 mil em janeiro. Mercadoria com alíquota zero de PIS e COFINS. Em fevereiro, foi devolvido 30 mil das vendas de janeiro com alíquota zero de PIS e COFINS. E em fevereiro foi vendido 120 mil. Então, eu fiz uma planilhazinha aqui que eu acho mais ou menos como é, né? Então, vamos lá. Período de aquisição, aqui eu estou no período de aquisição fevereiro. Benefício de alíquota zero. Então, devolução, eu tive a devolução em fevereiro, eu vendi em janeiro, em fevereiro eu tive uma devolução 30 mil reais. Então, em fevereiro eu faturei 120 mil. Então, desses 30 mil reais que foram devolvidos, em janeiro eu informei lá, vamos dizer que de COFINS, de benefício do COFINS lá, que eu deixei de pagar R$ 1.000. Então, só que desses R$ 1.000 que eu usufruí, né, houve essa devolução de 30 mil, que corresponde a R$ 195 desses R$ 1.000. Então, eu vou ter que retificar de janeiro para mandar de novo para a Receita, a dívida? Não. O que eu vou fazer? Na de fevereiro, eu faturei 120 mil. Então, minha COFINS, o benefício que eu deixei de pagar foi 780. Então, eu vou pegar os 780 que eu iria informar em fevereiro, benefício que eu usufruí, vou abater do que eu deixei de usufruir, porque houve a devolução de 195. Então, eu vou informar 780 menos 195, eu vou informar na dívida do PIS 585. Aqui também houve outro erro grave. Aqui, na realidade, aqui em cima é PIS, porque é 0,5%, aqui é PIS, e aqui está certo PIS. Então, vocês entenderam o raciocínio, né? Houve a devolução, então eu perdi esse crédito aqui, vou ter que devolver, abater. Então, em fevereiro, eu tenho para informar de benefício 780, mas houve a devolução, eu vou abater 195. Quanto que eu vou informar de PIS? 585. A mesma coisa, COFINS. COFINS 3%, aqui está errado, é COFINS. COFINS 3%, de 30.900. Houve essa devolução aqui, então eu não vou ter esse 900 de benefício, porque houve a devolução. Mas eu já informei de janeiro. Então,
Se eu vendi 120 mil e tive de benefício 3.600 de COFINS, eu vou abater os 900. Eu vou informar só 2.700. Agora nós vamos lá no caso da empresa do Simples Nacional, que ela tem anexo 1, 2 e 4. Né? Então, ela teve uma folha de R$ 3.500, na qual... Opa, ela teve uma folha de R$ 3.500, no qual ela vai pagar, pelo sistema tradicional, 20% sobre a folha, a Previdência Social. E teve uma receita de R$ 6.666,67. Se ela quiser optar, no caso de for no anexo 4, condição civil, ela pode optar por 4,5% desse valor para pagar a contribuição previdenciária substitutiva da contribuição da CPRB, contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, nós temos lá anexos, tributos calculados no Simples Nacional, que não compreende a CPRB, do anexo 1, 2 e 4. Dá quanto? 800. Lá, PIS, COFINS, imposto de renda, né? Está dentro do Simples lá, do PGDAS, R$ 800. Na parte do anexo 4, a Previdência está fora do cálculo do PGDAS. Então, eu vou pagar a Previdência fora do PGDAS, eu vou pagar sem CPRB, 700, que corresponde a quê? 3.500, 20%, 700. Ou eu opto pelo recolhimento pela CPRB, pela CPRB, que vai ser o quê? A receita vezes 4,5%, que vai dar 300. Né? Então, eu estou ganhando quanto aqui? Eu vou pagar quanto de tributo? 800 mais 700. Se eu não optar pela CPRB, eu vou pagar 1.500. Se eu optar pela CRB, eu vou pagar 800 mais 300, que vai dar 1.100. Quanto eu estou deixando de recolher aqui? 400. Né? Olhando só para a CPRB, que é que realmente é o benefício, então eu estou deixando de recolher 700 e recolhendo 300. O que é que eu vou informar na DIRB? Só a parte que eu estou deixando de recolher de contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que são R$ 400. Outro exemplo aqui de CPRB. Não, aqui, tá, outro exemplo, né? Eu tenho aqui 30 mil de folha, que é só o anexo 4 agora. 30 mil de folha e uma receita de... É aquele exemplo que eu dei, né? De R$ 111.110,10. Por aqui eu pago pelo sistema tradicional, aqui eu estou pagando pela CPRB. Então, no caso de pagar pela folha, eu vou pagar 6 mil, que é 30% 20% de 30 mil, que é a folha. Se eu for fazer pela CPRB, eu vou pegar a receita, multiplicar por 4,5, vai me dar 5. Então, o valor total da contribuição previdenciária, sem o benefício, sem a CPRB, eu iria pagar 6 mil. Valor total com a CPRB, lá no anexo 4, eu vou pagar 5 mil. Condição civil, por exemplo. Então, quanto eu estou usufruindo de benefício pela CPRB, pela desoneração da folha? R$ 1.000. Então, contribuição previdenciária pela folha, 6 mil. Contribuição previdenciária pela CPRB, 5 mil. Valor a ser informado na DIRB, o que eu deixei de recolher, R$ 1.000. Aqui, por último, né, eu coloquei um cálculo aqui do PES, vamos dizer que é uma atividade de hotelaria. Né? Então, aqui nós vamos ter, ela tem uma receita de 200 mil da parte de hotelaria e tem uma receita de revenda de mercadoria de 30 mil. O total de receita dá 230 mil. Fazendo a proporção aqui, 200 mil de 230 mil corresponde a 86,96%, que é o lucro da exploração da atividade só do hotel. Teve um lucro aqui de 230 mil, aqui a proporção do 200 com relação a 230 dá 86,96. Né? Calculado, o cálculo do imposto com benefício tem benefício. Então, nós tivemos lá o imposto de renda,
né? A base de cálculo das duas atividades, né, deu 150 mil. Base de cálculo, tanto imposto de renda como contribuição social. Eu jogando a líquida de 15%, vai me dar 22 mil do cálculo do imposto de renda sem um benefício. Aqui, deu 13 mil. Né? Eu pegando, como eu estou tratando aqui só do hotel, só de quem tem o benefício do PERS, que é o setor de eventos, né? Então, quanto que corresponde de 200 mil para 230? 86. Então, aplica a mesma proporção. Eu pego 86,96 de 150 mil, que é a parte do hotel, da atividade contemplada pelo PES. Jogo o imposto de renda, deu 19. Jogo contribuição, deu 11.700. Esse é o que eu vou recolher. Então, eu deixei de recolher o total de 22 menos 19. Quanto que eu estou deixando de recolher? Melhor, deixando não, pelo contrário. Então, eu ia recolher 22. Eu estou tendo a isenção, que é a isenção total de imposto de renda, de 19 mil, que é a parte da base de cálculo do atividade hoteleira que tem o benefício do PES. Então, eu deixo de pagar 19 mil de imposto de renda, 11 mil de contribuição social. Isso também vale para PIS e COFINS. Eu estou calculando só imposto de renda e contribuição social. Então, eu tenho esse benefício aqui zero. Então, eu vou deixar de pagar 19. Então, eu tenho o valor a pagar de imposto de renda 22 mil. Eu tenho um benefício de não pagar 19 mil. Né? Eu vou recolher quanto? 2.934. Quanto que eu tive de benefício de imposto de renda aqui pelo PES? Alíquota zero. Deixei de pagar 19.565. Então, esse é o valor que eu vou colocar na parte lá no PS, lá na colunazinha do imposto de renda. Né? Quanto que eu vou colocar lá do contribuição social? 11.739. São esses valores aqui que eu vou colocar 19 e 11 que eu vou colocar lá na DIR. Também vai estar pedindo lá no PS, PIS e COFINS, mas eu coloquei só esses dois a título de exemplo. Bem, pessoal, aqui nós encerramos, né, essa acelerada informação sobre a DIRB, né, e qualquer coisa a gente está à disposição. Um abraço, obrigado para quem teve a paciência de assistir até o final.
Encerrou. Falou. Aí me manda para mim ver. Falou, obrigado. Garganta seca. Hum.